Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso sistema de skills. Hoje nós vamos criar a nossa Fireball, que vai ser a primeira habilidade, ó. Então quando você clicar, ele vai jogar essa bolota de fogo e ela também dá dano aqui, ó. Já tem um rig aqui. Toma. Então vai ficar bem legal esse carinha aqui. E se você não der like, você vai tomar um Fireball na sua orelha. Então agora aqui de volta com o Roblox Studio aberto, vamos começar a criação desse sistema de skill. E a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar uma forma de executar esse código e tocar a animação também para cada uma das skills, porque elas vão ser independentes do código, porque cada skill faz uma coisa diferente. Então eu vou fazer isso, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir aqui dentro do meu skill handler, aonde nós temos o use skill. Eu vou chamar exatamente nesse ponto onde eu estou fazendo o print, uma função que vai ser executada lá pelo servidor e ela vai retornar para a gente se essa skill foi executada com sucesso ou não. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui no Replicated Storage e eu vou criar mais uma pastinha que vai se chamar Functions. Então eu vou ter aqui umas Remote Functions que vai lidar com essa parte da skill, da execução da skill no caso. Então eu vou fazer aqui Functions e aqui dentro eu vou criar uma Remote Function, esse carinha aqui. E eu vou chamar ele de Cast Skill. Então ele vai castar a nossa skill, né? Vai lançar a nossa skill. Eu vou pegar a referência dele aqui. Então eu já tenho de Events e agora eu vou fazer do Functions. Então eu vou pegar Replicate Storage, Functions e vai ser exatamente aqui que eu quero trazer a minha function, eu quero trazer a minha skill. Então vamos fazer o seguinte aqui, a única coisa que eu preciso passar vai ser qual skill, que vai ser esse skill index aqui, porque o character eu já tenho ele salvo dentro do meu jogador, então eu vou pegar ele dessa forma. Então aqui para a gente chamar essa função é bem fácil, eu vou utilizar o meu functions, assim, e eu vou fazer o cast skill, e agora eu posso passar um invoke, invoke server, e aqui eu posso passar para ele o parâmetro que eu quiser, no caso eu vou passar o meu skill index, beleza? Então basicamente é isso que a gente precisa fazer. Essa função ela vai retornar pra gente verdadeiro ou falso, pra gente saber se essa skill foi castada ou não com sucesso. Então eu vou chamar ele de isCasted. E aí o que vai acontecer? Esse cara ele só vai entrar em cooldown se ela for castada com sucesso. Se acontecer algum erro ali, ela não vai entrar em cooldown porque ele pode executar ela novamente. Então eu vou fazer o seguinte, se não foi castada, ele retorna aqui e não seta o cooldown, beleza? Basicamente é isso que a gente precisa aqui do lado do cliente. Agora nós vamos lá para o servidor, para onde a gente vai executar essa função aqui. Então eu vou vir aqui em Server Script, vamos criar um novo script de servidor, que vai ser o nosso Skill Controller, pode ser? Então vou chamar ele de Skill Controller. E agora o que a gente precisa fazer é pegar a referência desse jovenzinho. Então vamos fazer aqui, ó, vou até copiar. Então eu vou copiar aqui esse cara, o meu Functions. Então vou copiar ele aqui, vou jogar ele para cá e também vou pegar o meu Replicated Storage e vou jogar ele aqui em cima. Então é isso que a gente precisa. Então vamos conectar essa função aqui para ela ser executada do lado do servidor. Então vamos fazer o functions, ponto. Aqui eu vou passar o cast skill, ponto onServerInvoke, então quando ela for invocada pelo servidor. E aqui eu vou passar a função que vai ser executada. No caso eu vou chamar ela de onCastSkill. E aí agora a gente pode criar ela aqui em cima. Local function onCastSkill, e aqui ela passa pra gente o player como referência já automático, então eu posso pegar aqui ó, o player, e aqui também eu tenho o meu skill index, que é um number. Desse jeito eu já tenho as informações que eu preciso. Eu vou dar um print aqui agora pra gente ver o que vai acontecer. Então eu vou fazer o seguinte, player, e eu vou passar o meu skill index, e aí eu vou retornar verdadeiro aqui como padrão na hora de executar. Então vamos ver. Beleza, eu tô aqui, ó, vou selecionar o Fireball, ele me mostra, ó, do lado do server, no Skill Controller, ele fez esse print aqui, então as informações estão chegando, né, corretamente. E aí o que a gente precisa fazer é pegar o player, né, pegar o player aqui, ó, o character que está selecionado. Então eu vou criar aqui uma variável, que vai ser o meu local character selected, e aí vai ser dentro de player.playerValues, então playerValues.character selected.value. Lembrando que aqui o ideal seria fazer algumas verificações, né, para saber se o player value ele existe, se existe o character selected, mas nesse caso eu não vou fazer, só para o vídeo não ficar muito demorado e o código difícil de entender. E aí a única coisa que eu vou fazer é, se não existir o character selected, ele retorna aqui e não executa o que está aqui embaixo. E aí uma outra coisa que eu preciso fazer
é verificar se existe, né, esse character aqui dentro. Porque como que vai funcionar esse script? Ele vai pegar, aqui dentro eu vou ter uma pasta, então já vou até criar ela aqui para ficar mais fácil de você entender. Então ela vai se chamar characters, que seriam as classes do nosso jogo. E dentro desse characters, eu vou ter um outro arquivo para cada uma das minhas classes. Por exemplo, eu só tenho Pyromancer aqui, ó. Então vou colocar Pyromancer e eu vou colocar mais um aqui, por exemplo, Ice Mage, sei lá. Então eu vou ter um Pyromancer e vou ter um Mago de Gelo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse character, que é uma string, né? E essa string ela tem que ser exatamente igual a esses dois carinhas aqui, igual um desses dois para ele poder encontrar. E aqui dentro eu vou ter o script para cada uma das skills. Por exemplo, aqui dentro eu tenho a skill 1 que seria a Fireball, então eu vou ter um model script que vai se chamar 1, né? Que no caso vai ser o index da minha skill. E aqui dentro eu vou fazer o código que eu quero para executar essa skill, né, específica. Então cada skill ela vai ter um model script diferente para que o código, né, não fique compartilhado entre elas e aquele se tornar aquele código muito grande para todas as skills, para todas as classes. Então cada skill de cada classe vai ter um script separado para ficar mais fácil da gente manter isso. Então agora o que eu preciso fazer é vir aqui e pegar esse characters aqui, ó. Esse characters aqui eu preciso pegar essa pasta. Como ela está dentro do meu script, eu vou fazer o seguinte: local characters script.parent, na verdade script.characters, que eu já tenho acesso a ele aqui. E agora eu vou fazer uma verificação. Se não existir dentro do characters, dentro do meu folder do characters, o character selected que eu escolhi e a skill que eu estou passando, então eu vou passar aqui o toString skill idx e aí eu vou fazer um return. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando pegar dentro dessa pasta uma outra pasta com o nome que está dentro do character select e aí sim eu estou tentando buscar um outro arquivo com o nome da skill. Por exemplo, characters, aí ele vai procurar por Pyromancer e aí ele vai procurar aqui por 1, que no caso é o Fireball. Então aqui dentro vai ter o nosso código do Fireball. E aí se ele não encontrar isso, ele retorna e não executa nada. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática. Então eu vou vir aqui e vou colocar um print, ó, que vai ser o seguinte: skill não encontrada. E aqui embaixo eu vou dizer para ele skill executada. Beleza? Então só para a gente conseguir ver essa diferença, ó. Então por enquanto eu só tenho esse 1 aqui, ó. Então vou dar um play no jogo. Ó, não tem nenhum erro, beleza? Vamos fazer o Fireball. Então, ó, pressionei 1, ele me mostrou skill executada. Agora eu vou pressionar o 2, que no caso não existe, ó. Ele não encontra. Então ele até me dá um erro aqui, ó. O que ele está me dizendo aqui? Que o valor 2 não é um membro válido do characters Pyromancer. Então não existe esse script aqui dentro. Por isso que ele vai dar erro. Então é muito importante a gente seguir essa ordem aqui, ó, de 1, 2, 3, né? No caso eu só tenho 3 skills e aqui ter 3 scripts diferentes para cada uma dessas skills, beleza? Então basicamente é isso que a gente precisa fazer. Agora, o que eu quero fazer aqui é carregar esse módulo script, porque ele é um módulo script e eu preciso executar o que está dentro dele. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui dentro desse módulo script e todos eles, né, relacionados com a skill, eles vão ter um método específico que vai ser de execução, que eles vão executar essa skill. E aí vai estar todo o código relacionado dessa skill, tocar animação, criar algum projétil, qualquer coisa nesse sentido. Então eu vou fazer o seguinte aqui dentro: module.execute, então eu vou chamar ele de execute function, e aqui eu vou passar o meu play. Então basicamente é isso. Todos os módulos que vão ficar aqui dentro relacionados com skill vão ter essa mesma estrutura. Eles vão ter um execute, uma função que eu vou passar ela aqui dessa forma. E aí o que eu vou fazer aqui, só para a gente ver se está acontecendo, é o seguinte, ó, print, eu vou colocar executed. Então eu vou fazer assim, ó. Então aqui a gente vai ter esse módulo e agora o que eu preciso fazer é o seguinte: venho aqui onde está esse skill executada e agora eu posso carregar esse módulo. Então eu vou fazer aqui, ó, local skill module, que eu vou chamar ele de skill module, e aí eu vou fazer o seguinte: require, e aí eu posso copiar toda essa linha aqui, ó, que é o caminho exato do meu módulo script. Então eu vou jogar ele aqui dentro, ó. Ele vai tentar executar esse carinha, e aí o que eu vou fazer é skill module.execute, passando a referência do player. Basicamente é isso. E isso aqui agora vai funcionar para todos, porque se eu vier aqui e duplicar ele, ó, vou duplicar esse 1, vou chamar ele de 2, e agora eu vou passar o 2 aqui, ó. Vamos passar o 2, e eu também já vou deixar criado o 3 aqui, ó. Então vamos criar aqui o 3 também. Dessa forma aqui eu já tenho os 3 scripts para cada uma das skills.
Então vamos fazer o 1, ó, ele executou, o 2 ele executou e o 3 ele executou. Aqui eu acho que ficou invertido, né? Então, pera aí, vamos trocar aqui, ó, 1, aqui é 2 em vez de 3, e aqui, ó, esse é o 2 e o 3 está como 3. Eu tinha invertido aqui a ordem das coisas. Então agora vamos ver, ó. Pressionei 1, ele tocou o Fireball, o Blast Fire e agora também o Fire Away. Então nós já temos aqui as 3 skills sendo executadas, né, do lado do servidor, e agora só falta a gente criar as animações para serem tocadas aqui também. Então para a gente fazer as animações é bem simples. Eu vou vir aqui em Avatar, então vamos até fechar esses scripts aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Você vai vir em Avatar, eu vou clicar aqui, ó, em Rig Builder, vamos selecionar o R6, que é o modelo que nós estamos utilizando nesse projeto, e eu vou clicar aqui em Block Avatar. E eu vou começar criando a animação do Fireball, que vai ser, ele vai jogar uma bola de fogo aqui para frente e aí ela vai dar dano se encostar em alguém. Como eu sou muito ruim para animação, eu não vou mostrar esse processo, eu só já vou mostrar para você essa animação funcionando e aí depois eu volto e explico aqui direitinho como eu fiz, beleza? Então para você tocar a animação também, você vai clicar aqui, ó, em Animation Editor, ele vai abrir essa telinha para você e aí é só você selecionar o rig aqui e fazer a mágica acontecer. Basicamente o que eu vou fazer aqui é só mexer o dorso aqui, fazer um negócio bem simples mesmo, mas você pode levar o tempo que for aí para fazer sua animação. Antes de continuar esse vídeo maravilhoso, eu preciso dar os recados do patrocinadores, que no caso sou eu mesmo. O primeiro recado que eu tenho para você é sobre o nosso canal do Discord. Entra lá porque tá cheio de coisa legal. O segundo recado é sobre o meu curso que já está disponível na Udemy, confere aí o link na descrição. São 24 horas de conteúdo, ajuda o pai a pagar as contas. Então ó, minha animação ela ficou assim. Eu sou um péssimo animador, já vou dizendo aqui, e ela ficou bem estranha, mas vai servir pra gente. Então basicamente o que ele vai fazer aqui é arremessar uma bola e agora a gente só precisa criar alguns eventos aqui dentro da animação para fazer alguns efeitos diferentes. Então o primeiro evento que eu vou criar vai ser aqui, ó, bem no início, que é onde eu quero criar, eu quero colorir essa parte aqui do braço, eu quero fazer uma animação diferente. Então eu vou clicar aqui, vamos clicar aqui com o botão direito, vamos esperar ele abrir. Meu Roblox Studio está muito lento, não sei porquê. Ó, agora ele vai abrir. Vou clicar aqui, Add Animation Event Here. E agora eu vou colocar um evento aqui, deixa eu ver, acho que eu vou colocar ele aqui na real, ó. Acho que eu vou começar aqui, ó. E já vou criar só um efeito mesmo, que vai ser dele criando a nossa bola de fogo ali. Então eu vou clicar aqui, ó, Animation Event Here. E aí o que eu vou fazer vai ser Create Projectile. Então ele vai criar o nosso projétil aqui, vou salvar. E basicamente é isso que a gente precisa. Ela não está em loop, tá? Então eu não quero que ela fique em loop. E agora eu só tenho esse efeito aqui e eu vou colorir o braço do personagem quando ele jogar essa skill. Então ele vai ficar assim, ó. Beleza? Então ele vai ficar desse jeitinho aqui. Ficou bem horrível, mas vai servir pra gente. Então você clica agora nos 3 pontinhos. Vamos vir aqui em Set Animation Priority e eu vou colocá-la como Action, para ela sobrescrever as outras animações e ter a prioridade mais alta. E agora eu vou vir aqui, ó, nos 3 pontinhos novamente, Publish to Roblox, vamos clicar e ele vai abrir uma janelinha aqui pra gente salvar. Então já tenho aqui a janelinha e eu vou chamar ela de Fireball Skill, ou Skill Fireball, Skill Fireball. Você pode chamar do jeito que você quiser. E aqui eu também vou marcar para ele deletar as instâncias locais, porque eu não quero que ele salve nada dessa animação. Beleza, então agora eu já tenho aqui, ó, o ID da animação. Então eu vou copiar ele. Vamos fechar essa aba. Vamos fechar aqui o Animation também. E agora o que eu vou fazer é colocar essa animação dentro do meu módulo script, porque é ele que vai executar essa animação. Então vamos clicar no maisinho. Eu vou chamar aqui de Animation. E como nesse caso eu só tenho uma única animação, eu vou deixar com o nome de Animation mesmo. E aí eu vou só copiar o ID aqui, ó. Ou então, se eu quiser, eu posso chamar de Fireball Animation. Então você pode colocar o nome que você quiser aqui. E agora eu vou abrir o script que vai executar esse cara. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a referência dessa animação. Então, depois, aqui antes do módulo, eu já vou colocar um local script, Fireball Animation. E aí eu vou chamar aqui script.fireball animation. Então já tenho a referência dela aqui. E agora eu só preciso pegar as informações do player para a gente fazer essa animação. Então a primeira coisa que eu preciso pegar é o nosso character. Então eu vou fazer local, character, player.character. Então já tenho ele aqui. E eu também preciso do humanoid. Então eu vou pegar o humanoid. E aí eu vou fazer o seguinte, character, find first child of class. Para ele entender que essa variável é do tipo humanoid, né, da classe humanoid, para dar o autocomplete para a gente. E dentro do meu humanoid eu tenho o animator. Então eu vou fazer a mesma coisa. Local, animator, que vai ser igual ao humanoid. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, find first child of class. E aí o que eu vou fazer é o meu animator, dessa forma aqui.
Eu acho que o animation, o humanoid eu nem preciso fazer desse jeito. Eu posso fazer um find first child, porque eu não vou usar ele. Eu só preciso do animator pra gente ter o autocomplete aqui. E aí agora o que eu vou fazer é carregar essa animação. Então eu vou fazer local e eu vou chamar de loaded animation dentro do meu animator, load animation, qual a animação que eu quero carregar? O fireball animation. E agora eu posso dar um play nessa animação. Então eu vou fazer play. E agora eu vou escutar aquele evento que eu criei. Então aqui embaixo eu vou fazer um loaded animation. E agora aqui eu vou colocar para ele o get marker reach signal. E aí eu vou passar o nome exato que eu coloquei do meu evento, que é create projectile connect. Então eu vou fazer aqui, ó, connect. E aqui eu vou passar uma função onde eu vou criar o meu projétil. Então eu vou colocar aqui um print para ver se ele chegou aqui. Então vamos fazer aqui, ó, create projectile. E aí eu vou esperar essa animação terminar. Então loaded animation.ended. Eu vou esperar ela terminar para sim depois a gente fazer mais alguma coisa aqui. E eu vou colocar skill terminou. Beleza? Basicamente é isso que a gente precisa. Então vamos dar um play e vamos ver se isso vai dar certo. Então agora, ó, tô aqui com o jogo aberto, vamos abrir o output. E agora eu vou clicar aqui. Ó, ele tocou a animação, ele me disse, ó, create projectile, e aqui também skill terminou. Então agora nós já temos isso aqui, ó, e ele já vai funcionar. E agora eu posso, ó, clicar, ele não executa. Quando ele volta, ele joga a animação pra gente. Essa animação tá horrível, acho que depois eu vou arrumar ela, mas por enquanto vai servir. Agora o que eu vou fazer é criar o nosso projétil. Então eu vou vir aqui em cima, vamos fechar isso aqui por enquanto. Vamos fechar isso tudo. E vamos vir aqui, ó, no Workspace e eu vou criar uma nova parte. Então eu vou clicar aqui em parte e eu vou criar o nosso projétil, né, a nossa bola de fogo. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos selecionar o size primeiro. Então eu vou colocar um size de 2 e eu também vou transformar ela em uma bola. Então eu vou vir aqui e vou pesquisar por shape. E aqui onde está block eu vou colocar ball. Então ó, já temos aqui a nossa fireball. Então vamos pegar ela aqui, ó, vou subir ela um pouco. E aí eu vou fazer algumas configurações. A primeira configuração que eu quero é tirar o cast shadow. Então eu não quero que ela emita, né, a sombra aqui, ela não faça sombra, porque isso consome recurso do nosso jogo. Então eu vou tirar. E eu também quero trocar o material para o material neon, para ela ficar bem brilhante. Então ó, já mudou aqui legal. E agora eu vou trocar a cor. Então a cor que eu vou usar vai ser esse, vamos ver qual. Acho que eu vou usar esse aqui. Acho que eu vou usar esse brown aqui, ó. Ou esse. Acho que esse, né? Neon Orange. Então é ele que nós vamos utilizar. E uma outra coisa que eu quero fazer também aqui é... Deixa eu trocar aqui para Fireball. Então, vou chamar ele de Fireball. E aqui eu também quero trocar o seguinte. Eu não quero que ela tenha colisão. Eu só quero que ela tenha o touch. Beleza? Então eu não quero que ela bata e empurra ninguém. Eu só quero que ela passe e atravesse. Mas a gente ainda consegue detectar a colisão com o touch. E uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Colocar um efeitinho aqui, ó, de trail, né? Para ela ficar aparecendo. Então eu vou vir aqui, vou colocar o seguinte, trail, para ela deixar um rastro legal dentro do nosso jogo. E agora para fazer esse trail funcionar, eu preciso de dois attachments. Tá vendo aqui, ó, o attachment 0 e o attachment 1. Então eu vou fazer o seguinte, vamos criar aqui os attachments. Então, attachment 0, então vou chamar ele de 0. Assim. E aí eu vou colocar ele bem aqui em cima, para a gente trocar a posição dele. Você pode vir aqui, ó, no attachment, position, e eu vou colocar 1. Então ele vai ficar bem aqui no topo. E agora eu vou duplicar ele e eu vou chamar de attachment 1 e eu vou colocar -1 para ele ficar lá embaixo, dessa forma aqui. E agora eu posso linkar esses dois attachments aqui dentro do meu trail. Então eu vou pegar o primeiro, vou colocar no 0 e eu vou pegar o segundo e vou colocar no 1, beleza? Então agora nós já temos um trail aqui, ó. Então vamos pegar essa bolota, ó, se eu pegar ela e começar a andar, ele vai criar um rastro aqui pra gente. E agora eu quero fazer mais algumas configurações. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser trocar o nosso Light Influence, que eu não quero que a luz do jogo influencie no trail. Então eu vou deixar zerado. E eu quero dar um Light Emission de 2 aqui, para ela ficar bem brilhante. Na verdade só dá para 1, né, aqui. Então vamos ver, ó. Ela vai ficar um pouquinho mais brilhante. E eu vou trocar a cor também. Então vamos trocar a cor aqui, ó. E eu vou pegar uma cor parecida com a da bola. Então a gente pode vir aqui, ó, Pick Screen Color, escolher a da bola. E eu vou escurecer ela um pouco. Acho que eu vou deixar ela um pouco mais brilhante, na verdade. Então eu vou subir um pouquinho assim, quase chegando lá no topo. E vamos ver como é que fica. Vamos pegar ela aqui, ó. Ó, acho que assim ficou legal. Então vai ser esse efeito aqui. Só que ele ainda tá meio estranho, né? Então eu vou vir aqui no meu trail. E aí eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu quero trocar vai ser o Lifetime, que tá muito grande. Então eu vou colocar 0.1 para ele ficar bem pequenininho aqui, ó. Então vamos ver, ó. Agora ele tá bem pequenininho. Só consigo ver um rastro de leve aqui. E eu também não quero que ele fique chapadão ali, né? Quadradão estranho. Então a gente pode vir aqui no trail.
E eu vou fazer o seguinte aqui no tree, ó. Vamos vir em width scale. Na verdade, cadê o width? Width. Vamos ver. Cadê? Não tô achando. Aqui, max width. Aqui, ó, width scale. Vamos clicar nesses 3 pontinhos aqui. E eu vou pegar esse pontinho amarelo, esse pontinho vermelho aqui, ó, do final. Eu vou jogar ele pra baixo. E aí ele vai criar uma pontinha pra gente, ó. Então já vai ficar bem mais legal, ó. Então quando ele lançar, ele vai fazer esse efeito aqui, que já ficou bem bacana. Então eu só vou trocar o nosso lifetime, que eu acho que ficou muito pequeno. Eu vou colocar 0.2. Vamos ver como é que fica agora, ó. Aí, ó, agora sim. Agora já ficou bem mais legal. Então esse é o efeito para nossa Fireball, ela já está pronta. E aí eu vou colocar ela dentro do meu Server Storage. Então vamos colocar ela dentro do Server Storage. Server Storage aqui. E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui são das animações, eu não preciso. Vou acabar deletando isso daqui. E eu vou pegar esse Fireball e eu vou colocar ele dentro de uma pasta para ficar organizado. Então vamos criar aqui uma outra pasta, que vai ser a pasta Assets, beleza? Então são os assets aqui, os modelos que a gente tem dentro do jogo. E agora nós já podemos acessar esse cara para poder criar ele aqui. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui, vou pegar a referência do serviço do Server Storage. Então vamos pegar aqui o Get Service, Server Storage. Então já temos ele aqui. E agora eu já posso pegar o Fireball. Então o Fireball Animation eu vou deixar ali maiúsculo, desse jeito aqui. E agora eu vou pegar também o Fireball, o projétil, né? Eu nem vou chamar de Fireball. Deixa eu ver. Acho que eu vou chamar de Fireball Projectile. Dessa forma aqui. E aí o que eu vou fazer é Fireball Projectile, que vai ser o projétil, né? Nesse caso aqui, eu acho que eu nem preciso ficar escrevendo Fireball toda hora, porque tudo aqui é do Fireball, né? Então eu vou fazer assim, ó. Só Projectile e aqui Animation, desse jeito. Para ficar mais sucinto aqui o nosso código. Então agora o que eu vou fazer aqui é Server Storage.assets.Fireball Projectile. Então já tenho ele aqui. E agora a gente já pode começar a criação dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar ele aqui em cima, que vai ser local projectile. Ele vai ser new. E aí eu vou criar ele aqui. Então vamos criar ele. Eu vou fazer o seguinte, projectile recebe o nosso projectile com P maiúsculo, clone, e aí ele vai para dentro do nosso workspace, então parent.workspace, e aqui só para a gente testar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele como anchor true, então ele vai ficar ancorado aqui. E agora a gente também precisa posicionar ele, e eu quero posicionar ele bem na mão do jogador, naquele momento de jogar a bolota, beleza? Então vamos fazer isso também. Para a gente posicionar a bola na mão do jogador, eu preciso vir aqui, ó, e dar um play no jogo e prestar atenção na seguinte ordem aqui. Eu estou utilizando o braço direito dele. Então se eu vier aqui, ó, no character, vamos vir aqui, ó, no right arm. Então arm right arm, aqui, ó, right arm. E aqui dentro eu tenho esse attachment aqui, ó. Então é exatamente nesse ponto que eu quero colocar a bola aqui. Então eu quero colocar o Fireball nesse pontinho aqui. Então vamos fazer isso. Vou vir aqui agora. Como eu já sei o que eu preciso fazer, eu vou deixar ela ancorado por enquanto. E aí eu vou trocar a posição do nosso projectile. Então vou colocar ponto position, assim. E aí o que eu vou fazer? Como eu já tenho o character ali em cima, eu também preciso pegar essa posição. Então vou pegar ela aqui, ó. E vai ser o nosso position. Vou chamar de position aqui. E aí vai ser o seguinte, character ponto humanoid, na verdade humanoid não, desculpa. Vai ser o nosso right arm, e eu coloquei entre colchetes assim porque existe esse espaço aqui, então eu preciso colocar ele dentro de colchetes. E agora eu vou acessar o meu right attachment, na verdade grip attachment ponto word position. Eu não vou pegar o position, né, porque senão ele vai estar relacionado ao pai, que seria o character. Eu quero a posição real dele dentro do mundo, então por isso que eu vou utilizar dessa forma aqui. E uma outra coisa que eu preciso também é a orientação. Então para onde que essa bola vai estar apontada. Então eu vou colocar aqui o meu position e agora vamos trabalhar com a orientação. Então eu vou colocar projectile.orientation e a orientação vai ser a mesma do humanoid root part, para onde ele está olhando, né? Então eu vou fazer o seguinte, character.humanoid root part.orientation. Então agora sim ela vai ficar apontada para onde o jogador está olhando. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou dar um play no jogo e vamos soltar um Fireball aqui para ver onde que ela vai ficar, ó. Vamos clicar, ele deu algum erro. Ele não achou o nosso right
grip attachment, então provavelmente eu escrevi errado. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui, ó, right arm, vou pegar esse cara e vamos colar ele aqui, estava escrito errado. Então pera aí, vamos pausar. Ah, eu coloquei grid e aqui é grip, então por isso que ficou errado. Então agora sim, ó, vamos voltar, vamos diminuir um pouco o console aqui para ficar fácil de ver e vamos soltar. Ó. Ele já soltou, então ela tá bem aqui, ó. Então se eu vier aqui agora, ó, vamos soltar, ó, tum, ela já aparece. Mesma coisa, vamos fazer de novo, ó. Ela já é lançada aqui, então agora a gente já pode aplicar a força, ó. E tá vendo que ela tá brilhando bastante por causa do efeito de neon que a gente tem nela. Então vamos vir aqui agora e eu vou fazer o seguinte. Depois de algum tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso lançar a minha bola. Então aqui eu já estou criando ela. Então eu já vou usar esse mesmo trecho aqui de código para poder dar velocidade para ela. Então como que eu vou fazer isso? Eu preciso adicionar um vetor de força nela. Então eu vou clicar aqui, ó, dentro desse cara e eu vou adicionar um vector force. E eu preciso colocar algumas configurações. Isso é muito particular por conta da skill que nós estamos criando. Então isso aqui vai variar de acordo com a skill que você está fazendo. Por isso que eu estou fazendo bem modular aqui, bem separado cada código, porque provavelmente você não vai conseguir reaproveitar muita coisa de uma skill para outra. Então aqui dentro desse vector force, o que eu vou fazer é remover a força, vou deixar tudo zerado. E aqui no attachment eu vou escolher um desses dois. Vou pegar o 0 mesmo e vou anexar ele aqui. E aí o que a gente precisa fazer? Eu preciso adicionar uma força nesse vetor. E a força que eu vou usar para ela não cair vai ser uma força no Y, tá? Então ela vai ficar sempre em linha reta ali. Então vamos fazer isso. Eu vou vir aqui embaixo e eu vou fazer um projectile.vectorforce.force. Então eu vou sobrescrever esse force que eu tenho aqui, ó. Por que eu vou fazer isso? Porque esse cara, ele tem uma massa, né? Ele vai ter uma massa, então eu quero colocar uma força que mantenha ele sempre em linha reta. Então para a gente fazer isso, eu vou criar aqui um igual, vector3, então vamos fazer um vector3, vector3.new, e eu não quero nada no X, eu quero fazer alguma coisa aqui no Y e nada no Z. Então o único que eu vou mexer vai ser aqui para manter esse projétil sempre em linha reta ali, para ele não cair. Então eu vou fazer o seguinte, projectile.mass, então vai ser a massa dele, vezes a gravidade do nosso jogo, vezes o gravity, beleza? Então basicamente é isso. Agora sim, ó, ele vai manter aquela posição pra gente e eu nem vou precisar desse anchor aqui mais. Então vamos ver, ó. Vou dar um play no jogo. Ó, mesmo sem o anchor, ele vai continuar aqui porque a gravidade está atuando sobre ele, mas aqui tem a nossa massa também atuando, então ele vai ficar sempre paradinho ali. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, vamos fazer uma força que vamos utilizar o Assembly Linear Velocity para criar a velocidade para ele. Então eu vou fazer um projectile.assembly linear velocity e aí eu vou colocar o character.humanoid. Aqui nós estamos usando o humanoid root part várias vezes, né? Então para ficar mais organizado, o que eu vou fazer é colocar ele aqui, ó, local humanoid root part. E aí eu vou pegar este jovenzinho aqui e vamos já deixar o nosso código mais organizado aqui, né? Mais fácil de ler, porque realmente as skills vão ter uma quantidade de código um pouco maior. E aí o que eu vou fazer aqui é pegar o nosso look vector, que é para onde o nosso personagem está apontando. Então eu vou fazer humanoid cframe, humanoid root part cframe.look vector, desse jeito aqui. E agora eu posso aplicar aqui uma força, por exemplo, de 50. Então ele vai fazer a velocidade de 50 aqui pra gente. Vamos ver como é que fica? Então vou vir aqui agora e vamos soltar a nossa bombinha. E não funcionou, por quê? Vamos ver, ó. Cframe is not valid member of tchan. Vamos ver. Ah, tá. É porque eu tô pegando a orientação. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Vou tirar a orientação daqui e aqui sim eu vou colocar .orientation e aqui eu coloco o cframe. Então agora vai funcionar. Vamos soltar a bola de fogo. Tum, soltou. Beleza, ela foi, ó. Vamos fazer de novo. Vamos soltar outra, ó. Ela já tá indo. Aqui a minha animação, ela tá péssima, então por isso que tá muito ruim. Mas se você dar uma caprichadinha aqui, ela vai ficar melhor. E agora nossas bolotas de fogo já estão sendo soltadas aqui, né? Eu já tenho várias. E aí o que eu vou fazer também é colocar um tempo para ela ser destruída. E também detectar a colisão quando ela detectar alguma coisa. Então vamos fazer a detecção dela para ela dar dano em alguém. Então eu vou vir aqui embaixo. E vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer aqui o seguinte. Projectile.touch, que é quando ela encostar em alguma coisa. E eu só quero que isso fique válido, né, nesse ponto aqui, para não acontecer de dar dano no próprio jogador, etc.
Então agora o que eu vou fazer é um connect, vou me conectar a essa função, e essa função de touch, ela traz pra gente a outra parte que ele bateu. Então vamos fazer aqui other part, e aqui eu vou fazer o base part também. E agora a gente já pode fazer algumas verificações. A primeira verificação que eu vou fazer aqui é pegar o character. Então eu vou fazer local, e eu vou chamar de character. Eu posso usar character, deixa eu ver. Eu acho que eu posso usar, mas aqui eu vou colocar victim character, tá? Então é o character da vítima, né, que vai tomar o dano, só para não ficar o mesmo nome da variável que eu tenho aqui do character, beleza? Então só por isso que eu vou fazer desse jeito. Victim character. E aí o que eu vou fazer é otherPart.parent. E aqui eu preciso verificar o seguinte: se ele não tem o character ou o victim character tiver o mesmo nome que o player, quer dizer que ele está batendo nele mesmo, né? Então não pode. Então eu vou fazer player.name, ele retorna. Então se não existir o character ou se o character do jogador tiver o mesmo nome, né? Se é a mesma pessoa, ele vai retornar. Agora, se ele não for a mesma pessoa, quer dizer que é um player diferente, eu vou pegar o humanoid. Então eu vou fazer aqui, ó, humanoid character victim character, na verdade. Eu vou fazer um find first child class, baseado na classe, e vai ser um humanoid. E aí o que eu vou fazer? Se ele não tiver humanoid ou o humanoid.health for igual a 0, né? Pode ser que o jogador já esteja morto, ele também vai retornar. E agora, caso o jogador ele não esteja morto, né? Ele vai poder tomar dano. Então eu vou fazer o seguinte: vamos parar o nosso trail. Então eu vou fazer trail.enable igual a false, porque eu vou sumir com esse cara. E aí eu vou fazer o humanoid take damage, e eu vou colocar um dano aqui de 20, por exemplo. E aí depois task.delay de 0.5 segundos, eu vou destruir esse projétil. Então vamos fazer aqui, ó, function projectile destroy, beleza? Então aqui a gente já tem essa informação. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vai dar um pequeno probleminha aqui. Eu tô dando apenas 20 de dano, mas agora, ó, se eu vier aqui e bater, ó, olha o tanto de dano que ele deu. Então por que isso está acontecendo? Porque ele tá pegando nessa detecção várias vezes naquele momento. Então o que eu preciso fazer é criar um debounce para ele aqui também. Então vamos criar esse debounce aqui em cima, e vai ser o seguinte: local debounce igual a falso. E aí o que eu vou fazer é, aqui em cima, antes mesmo de pegar o parent ou alguma coisa, eu vou fazer, se tiver no debounce, se o debounce, opa, aqui eu preciso pausar o jogo, né? Então se debounce for verdadeiro, então debounce for verdadeiro, ele já retorna e não faz nada. E aí o nosso debounce ele vai ficar verdadeiro aqui embaixo. Então debounce igual a true. Então agora sim, nós já temos um código aqui que vai funcionar, e ele só pode dar 20 de dano no player. Então vamos ver, ó. Bateu, ó, só 20. Olha só a diferença. Então ele vai esperar. Agora a gente já pode fazer de novo. E agora nós já temos aqui um efeitinho bem legal. Então vamos colorir só o braço do personagem aqui para ficar bacana. E vai ser o seguinte: eu vou pegar o toInService. Então vamos vir aqui, ó, no toInService, local toInService GameGetService. Eu quero fazer aqui uma coisa bem louca. Isso não estava no script do vídeo, tá? Então se não der certo, me desculpa, eu pauso e volto quando der certo. Mas basicamente o que eu quero fazer é colorir o braço dele com uma cor diferente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Quando ele der o play na animação, eu vou fazer aqui um toInService. Opa, vamos ver aqui, ó. Eita, toInService, create. E aí o que eu quero animar? Eu quero animar o braço. Então vamos vir aqui, ó. Vamos usar o rig como exemplo, ó. Esse carinha aqui, ó, right arm. Então eu vou fazer aqui, ó, character ponto. Na verdade eu não posso usar o ponto, né? Porque ele tem um espaço aqui, ó, right arm. Eu quero esse carinha que eu vou mudar. E aí o que eu vou fazer é um toInfo.new, e ela vai durar 0.2 segundos. Vamos ver se vai funcionar assim. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser um color. Vamos ver aqui como que é. Um brick color. Pode ser brick color, né? Então vou usar o brick color. Vai ser um brick color. E aqui eu posso passar o brick color.new. E aqui eu posso passar o nome. Então vou passar o mesmo nome que eu tenho dentro do Fireball, que vai ser esse Neon Orange. Então vamos ver aqui, ó, Neon Orange. E eu vou dar um play. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou dar um play no jogo. E vamos soltar a skill. Eita, não deu certo. Por quê? Brick color dentro do right arm. Não pode. Tá, então vamos fazer de outro jeito. Vamos colocar só color. Vou colocar só color aqui. E eu vou copiar esse carinha aqui. E aí eu vou fazer assim, ó.
color3.fromHex e vamos pegar o hexadecimal, que é esse cara aqui. Vou fazer hashtag, passo ele aqui, vamos ver se vai funcionar agora. Vamos ver, ó. Vamos encostar e tum. Beleza, ó, deu quase certo, vai. Não ficou muito bom não, na minha cabeça ia ficar mais legal, mas ficou legal, ó. Tchum, ele faz assim, talvez um pouco menos, ó. Vamos ver. Ó. Sei lá, não ficou bom não, mas aí eu vou deixar assim. E aí o que eu preciso fazer também é pegar a cor padrão, né? Então, eu vou fazer aqui local, default arm color. Eu vou pegar o character, vou pegar esse carinha aqui, ó. Vamos pegar esse daqui, ponto color. E aí o que eu vou fazer é, no final da animação, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte: character right arm ponto color recebe o default color. Então vamos ver como é que isso vai ficar agora. Ele vai vir aqui, beleza, jogou e volta ao normal. Não ficou muito bom não, mas vou deixar assim. O que daria pra fazer também é pegar essa mesma animação e jogar aqui embaixo. Então desse jeito aqui. E aí aqui, ao invés de ser color, seria o default arm color. Então vamos ver agora, só pra ficar mais legalzinha a animação. Vamos ver, ele volta. Não ficou tão ruim, mas também não ficou muito bom. Mas basicamente é isso que a gente precisa fazer. Esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado e tenha aprendido aqui comigo. Esse vídeo ficou um pouco mais longo porque realmente fazer um sistema de skills, ele é um pouco mais complexo de fazer. Então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e entrar na nossa comunidade do Discord. Tamo junto, é nóis!